Etapa 2, aula 33, Língua Portuguesa com Ciências. Nós vamos aprender aqui poesia da Páscoa, que é uma cantiga, poesia A Água versus estrofes, rimas, classificação das palavras quanto ao número de sílabas, sílabas inicial, final e mediana, ortografia NH e LH, guá, gue, gui. E também gramática singular e plural, e eu esqueci de acrescentar adjetivos. Então, vamos lá. Primeiro aqui eu tenho a poesia, né? Que também é uma cantiga. A Páscoa, de olhos vermelhos, de pelo branquinho, de pulo bem leve, eu sou o coelhinho. Comi uma cenoura com casca e tudo, tão grande ela era, fiquei barrigudo. Eu pulo para frente, eu pulo para trás, dou 1000 cambalhotas, sou forte demais. Comi uma cenoura com casca e tudo, tão grande ela, fiquei barrigudo. Observe aqui, nessa poesia, que ela tem um título. Qual é o título, né? Páscoa. Como ela é uma poesia, ela é uma cantiga, lembra que eu falei lá na nossa atividade do hino, né, municipal? Toda canção, toda cantiga é também uma poesia. E está dividida em versos. Versos é cada linha da poesia. Então, essa poesia aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 versos, tem 16 linhas. E estrofes são cada conjuntinho dos versos. Observe aqui, ó, esse aqui é uma estrofe. Então, aqui eu tenho uma estrofe. Aqui, 2 estrofes. Aqui, 3 estrofes. E aqui, 4 estrofes. Lembra que eu falei para você que as estrofes, normalmente quando eu olho nelas, elas vão me lembrar uma forma geométrica, ou um quadrado ou um retângulo. Essa daqui, no caso, ó, as estrofes me lembram o quê? Um retângulo. E nessa poesia, nós temos palavras que rimam, mas a rima não vai ser assunto para agora, eu vou voltar a outra hora. Aqui na poesia nós temos palavras que recebem algumas qualidades, alguns estados, algumas características. Por exemplo, olhos vermelhos, pelo branquinho, pulo bem leve. Essas palavras vermelho, branquinho e leve eu chamo de adjetivo. Professor, e o que é adjetivo? Adjetivo é uma palavra que caracteriza um substantivo, conferindo-lhe, ou seja, dando uma qualidade, uma característica, um aspecto ou um estado. Então, vamos lá, de acordo com a poesia, eu tenho substantivos como olhos, que é o nome para o órgão do corpo que a gente enxerga. Então, olhos, a palavra olhos é um substantivo comum. Pelo é um substantivo comum. Pulo é um substantivo comum. Cenoura é um substantivo comum. E coelho é um substantivo comum. Na música, qual palavra que caracteriza a palavra olhos? É a palavra vermelho. Dá cor, dá um adjetivo. Então, aqui no adjetivo eu vou escrever olhos vermelhos. Vermelhos é um adjetivo. O pelo, de acordo com a música, o pelo é branquinho. Então, branquinho é o adjetivo. O pulo do coelhinho, como que é o pulo do coelhinho? Ó, pulo bem leve. Então, leve é a característica do pulo do coelhinho. A cenoura, vamos procurar aqui, ó. Cenoura com casca e tudo. Tão grande ela era. A cenoura é grande. Então, grande é a palavra, né? Que dá o quê? Uma característica para cenoura. Grande. E o coelho? Como que eu descubro qual que é a característica do coelho? Olha aqui, ó. Comi uma cenoura com casca e tudo. Tão grande ela era, fiquei barrigudo. Fiquei barrigudo. Eu pulo para frente, eu pulo para trás, dou 1000 cambalhotas, sou forte demais. Então, olha aqui,
Sou forte demais. Ó, o sou me indica que é o coelho. E o fiquei barrigudo. Quem é que comeu a cenoura? Foi o coelhinho. Quem é que ficou barrigudo? O coelhinho. Então, as palavras aqui que caracterizam, né, o coelhinho é as palavras barrigudo e também forte. Então, o coelhinho aqui ele tem 2 adjetivos. Palavras que são adjetivos, ó, vermelho, quente, frio, largo, escuro, tímido, inteligente, feio, simpático, trabalhador, guloso, forte, baixo, magro, alto, lindo, pequeno, amarelo, castanho, verde, azul e assim por diante. Deu uma característica, deu uma qualidade, é uma palavra que indica adjetivo. Agora, nós vamos trabalhar aqui as rimas. Quais são as palavras que aqui? Agora na poesia nós vamos trabalhar as rimas. Na primeira estrofe, de olhos vermelhos, de pelo branquinho, de pulo bem leve, eu sou o coelhinho. Branquinho, lembrando que rimas são palavras que terminam com o mesmo som. Branquinho rima com coelhinho, termina em inho. Comi uma cenoura com casca e tudo, tão grande era ela, fiquei barrigudo. Olha na segunda estrofe, ó. Tudo rima com barrigudo. Udo termina com o som igual. Eu pulo para frente, eu pulo para trás. Dou 1000 cambalhotas, sou forte demais. Traz rima com demais. Terceira estrofe essa. Vamos para a quarta estrofe. Comi uma cenoura com casca e tudo, tão grande ela era, fiquei barrigudo. Tudo rima com barrigudo. Tudo, udo. Lembrando que rimas são palavras que terminam com o mesmo som. Agora nós vamos trabalhar a ortografia. Percebam aí que no texto aparece a palavra coelhinho. Li, o som de LH, liá, lê, li, liô, liu. Então, vamos lá, quem é que faz esse som? É o LH, LH com A, liá, LH com E, lhe, LH com I, li, LH com O, lho, LH com U, liu, e em alguns casos, LH com ão, lhão. Então ficou lhá, lhe, li, lhô, liu, lhão. Vamos escrever a palavra coelho, coelho. Co, C com O, E, lho, lho, LH com O, coelho. Quantas vezes você abre a boca para falar coelho? Co, tracinho E, tracinho lho. Você abre a boca 3 vezes. Então, essa palavra tem 3 sílabas. A primeira sílaba é o co, é a sílaba inicial. A segunda sílaba, ou a sílaba do meio, a sílaba mediana, é a sílaba E. E a terceira, ou sílaba final, última sílaba, é a sílaba lho. Se a palavra tem 3 sílabas, eu chamo ela de trissílaba. Tudo bem até aqui? Vamos lá, vamos escrever outra palavra. Bilhete, B com I, lhe, LHE, bilhete, T com E. Quantas vezes você abre a boca para falar bilhete? Bi, tracinho, lhe, tracinho, T. Você também abre a boca 3 vezes. Repare, bi é a primeira sílaba ou a sílaba inicial. Lhe é a sílaba mediana, do meio. E T é a sílaba final ou a última sílaba. Bilhete também é uma palavra trissílaba, porque tem 3 sílabas, você abre a boca 3 vezes. Agora vamos escrever a palavra repolho. Re, R com E, po, P com O, lho, LH com O.
Repolho. Re é a primeira sílaba. Po é a sílaba do meio. E lho é a última sílaba. Também você abre a boca 3 vezes, então você tem uma palavra aqui que é trissílaba. Muito bem. Agora vamos escrever a palavra velha. V com E, lha, LH com A. Quantas vezes você abre a boca para falar velha? Velha, 2 vezes. Observe que a palavra velha, ela tem apenas 2 sílabas. Então, ela tem a sílaba inicial, que é o V, e a sílaba final, que é o lha. E ela tem 2 sílabas. Então, quando a palavra tem 2 sílabas, eu chamo de dissílaba. Faltou o acento. Prontinho. Agora nós vamos escrever a palavra orelhudo. R com elhu, LHU, e o D com U. Orelhudo. Quantas vezes você abre a boca para falar orelhudo? Orelhudo. Observe que a palavra orelhudo tem 4 sílabas. O é a sílaba final. O O é a sílaba inicial, a primeira sílaba. O re é a segunda sílaba. O liu a terceira sílaba. Ou as 2 sílabas medianas, né? O re e o liu. E o do é a sílaba final ou última sílaba. Como você tem aqui 4 sílabas, quando tem 4 sílabas, eu chamo a palavra de polissílaba. Tudo bem? Então, vamos continuar. Agora, nós vamos escrever a palavra molho. Mo, M com O, lho, LH com U. Quantas vezes você abre a boca para falar molho? Molho. Molho tem 2 sílabas, então eu tenho aqui a primeira sílaba, que é a sílaba inicial, mo, e a sílaba final, lho. Não tem sílaba mediana, tá? E tem 2 sílabas, então eu chamo de dissílaba. Tudo bem até aqui? Vamos prosseguir. Próxima aqui agora, ortografia NH. Repare também na palavra coelhinho, nho, termina com NH-O. NH-A, inhá, NH-E, nhê, NH-I, nhi, NH-O, nho, NH-U, nhu, NH-ão, nhão. E, em alguns casos, NH-ã. Eu vou ler nhã. Então, nha, nhê, nhi, nho, nhu, nhão, nhã. E está presente aqui na palavra galinha. Vamos escrever galinha. Quantas vezes você abre a boca para falar galinha? Galinha. NH, 3 vezes. Então, a palavra galinha tem 3 sílabas. Eu chamo de trissílaba. Essa é a classificação da palavra quanto ao número de sílabas. E lembrando aqui, o G da galinha é a primeira sílaba, ou sílaba inicial. O Li é a sílaba do meio, ou sílaba mediana. E o Inhá é a sílaba final, ou última sílaba. Agora, nós vamos escrever minhoca. Mi, M com I. Inhó, NHO, KCHA. E aí, você vai separar. Minhoca. 3 sílabas é uma palavra trissílaba. Aonde você tem o mi, sílaba inicial, o inhô, sílaba mediana, e o K, sílaba final.